uma ideia, ri, beleza, também ninguém é robô, ninguém é idiota Não, também. é verdade. Mas troca uma ideia, tu só que assim, vamos falar sério, vamos, A, B, C, D. Tanto pô. é. Mas é isso, né? Então É isso aí. vamos dar início a mais um Santa Resenha Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez, né, Sr. William? Hoje eu tô com a minha voz meio detonada, a É, garganta Will- não tá ajudando, O Will tá um pouco gripadinho, dessa Mas- vez o cara da tosse vai ser o William, mas tamo aí. né? Não vai ser eu. Eu tô com a pastilhazinha aqui, ó, Ah, pastilhazinha? uma bomba aqui, Ah, então fechou. um bicelo aqui, ó. Ou cura a garganta ou morre afogado, que você quer. Não. Se morrer é bom que tudo passa. Passa a dor. Não sente mais A nada. dor fica em casa com a família, né? É, Mas- a gente também, né? A gente te gosta. Não sei até. muito, não. Não, a gente te gosta até. Mas fica tranquilo, minha mulher vai continuar tocando aqui, Ah, né? não, fechou então. Daí, Minha mulher qualquer fera, coisa beijo, nós- amor. é verdade, beijo mulher do Will, não. Não pode, é a mulher dele. Corta, dá um time que eu agora vou trocar uma ideia aqui. Ainda bem que a minha mulher é amiga da mulher dele. Graças a Deus. Então tá, Então, vamos, é isso vamos agradecer Mais então uma quarta-feira. o nosso querido e estimado convidado, o senhor Matheus. Mateus. O cara do tráfego pago, assim como foi nos passado pelo nosso produtor. Indicação do produtor, né? Indicação do produtor. Grande. O grande Natan. Vocês trabalharam juntos, né? Trabalhamos juntos, né? 4 anos? 4 anos juntos. Mais precisamente em agência. Em agência, exatamente. Agência. E hoje tráfego pago, assim, para explicar pro pessoal de casa que não entende, a grosso modo, o que é o tráfego pago? Hoje, o que a gente pode dizer, falando de internet, né? É a forma com que a gente consegue trazer os clientes, ou trazer, dar visibilidade para as empresas, né? Com a internet, seja por rede social, seja no Google, YouTube principalmente, até como o canal que a gente estava conversando vem crescendo, né? Mas a mídia paga, né? O tráfego paga até uma forma mais chula de falar, mas a mídia paga, que é os canais pagos, é uma forma de botar a tua empresa dentro de um shopping. Porque hoje, por que um shopping é caro? É o tráfego de pessoas. Quanta gente está passando Digamos que é o tanto que transita... transita na tua fachada. Ah, entendi. E daí o tráfego em si, aí a questão da tua vitrine, aí a gente entra nos pormenores, né, do tráfego pago, do que a mídia traz para as empresas, né? E entra nos problemas também de, ok, eu estou trazendo muita gente para minha loja, mas a minha vitrine está vazia, o meu vendedor não sabe o que está fazendo ali, então o tráfego em si ele pode ser bom e ele pode acabar com a tua empresa, né? Ele pode gerar uma demanda que tu não consegue atender. Tu vai investir pesado normalmente, dependendo do teu nicho, né? E tu pode simplesmente acabar com o teu comercial, surtar o teu vendedor porque tu não se planejou. Tu não preparou ele para aquilo, tu não treinou uma equipe. A gente falou muito aqui nos bastidores de equipe, né? De relacionamento, de vendas, de... Não volta nesse assunto. do vendedor que ele é acostumado a vender de um jeito que sempre funcionou, mas não vou atender pelo WhatsApp. Não, vou mandar aqui, vou mandar uma mensagem, não me responder, esse cliente é ruim. Pode mandar o próximo, que é uma coisa que acontece hoje na maioria das empresas, né? Eu vejo que hoje é muito comum, até mesmo na barbearia, as pessoas elas não têm esse senso de vender. A venda proposital, a venda um intencional. preconceito com É a meio venda. demonizado isso, né? O ato de Eu não vender, vou né? empurrar coisa pro cara. Não é porque tu tá vendendo que tá empurrando alguma coisa pro cara, né? Contrário. Então eu vejo que alguns eles não vendem, primeiro porque talvez não tem conhecimento, mas também não tem porque não quer, porque hoje é acessível, né? E eu vejo que se cria essa barreira, assim, o cara, como ele não sabe a forma de abordar, então ele se nega a vender para não ser às vezes evasivo, né? Não vou empurrar, na verdade é a maneira com que tu mostra o teu produto pro cliente. Vai definir se tu tá empurrando ou tu tá ajudando o cara, Se né? tu sabe gerar valor Exato, agregado exato. na oferta ou não, né? E ele tem um medo de vender porque o cliente vai perguntar. O cliente vai perguntar alguma coisa sobre o produto e ele não sabe sobre aquilo e ele vai se perder ali. Isso não acontece só no ramo de vocês, né? O cliente, o vendedor, ele tem medo de ligar para o cliente, porque se o cliente perguntar uma coisa que ele não sabe, como é que ele vai ficar? Ele perde a mão do cliente na hora.
Porque imagina, tu liga para tirar uma dúvida sobre um produto, sobre um celular, e daí tu pergunta, o vendedor, não, vou dar uma olhadinha aqui e te respondo. E te ligo de volta. Tu perdeu, tu não quer mais ver aquele vendedor na tua frente. E hoje a gente consegue provar por A mais B que vender faz parte do negócio. Por Claro. quê? Porque hoje, se o podcast está rodando, está funcionando, nós temos aqui na tela uma prova disso. Hoje nós temos a Liquidae, que é a nossa patrocinadora master. Pô, falou certinho. Nossa, eu tô ficando muito bom no nome da Liquidae. Liquidae. Continue patrocinando nós. Eles nos patrocinaram com a televisão. Por isso que nós temos hoje a marca deles aqui forte com a gente, porque hoje é a maior rede de outlet de eletroeletrônico do Brasil. Então, se você que tá precisando de algum eletroeletrônico aí no Brasil, é tu mesmo que tá vendo? Aqui, ó. QR Code tá aqui, codezinho aqui, ó. Entra ali, já vê as ofertas. Cara, sensacional. E também um beijo pra Grazi. O Alexandre, o Ronaldo. Todo mundo lá do Rock Burger, que tá patrocinando mais o Juan, cliente nosso. Os caras cortam tudo aqui, né, velho? Cortam tudo aqui, cara. A empresa inteira corta o cabelo aqui. Ou seja, mais uma vez mostrando que o ato de vender e de falar dá resultado. Exatamente. Porque não é esse negócio de empurrar a goela abaixo. Tanto é que eles veem valor no que a gente está fazendo, assim como a gente entrega valor naquilo que a gente faz. E tem sido essa troca. É uma troca, não? Um relacionamento que vocês criaram. Exatamente isso. Relacionamento. E o tráfego pago conexão nada mais é do que gerar relacionamento através... possibilitar o relacionamento através da internet. Né? Olha que maluco. E agradecer, então, nossos patrocinadores. Muito obrigado mais uma vez por estar colocando fé na gente. Um beijão do gordo para vocês. Uou! E puxar já esse gancho pro Matheus, cara... Eu lembrei de uma coisa que ele tava falando... puxou até pro shopping e tal, ali por conta de tráfego. O tráfego pago hoje, se for para analisar assim, a grosso modo, ele é uma modernização do que se fazia antigamente com televisão e jornal, revista. Televisão, jornal, panfleto. Só que agora tu sabe o que está acontecendo. Agora antes tu não tinha um controle, né? A lista telefônica foi uma das pioneiras em tráfego pago. Porque quem aqui não escolheu uma pizza através da lista telefônica? Classificado do jornal, classificado de jornal. Exatamente. E tem uma empresa bem grande, deixa eu tentar lembrar o nome, que é de... Não é a lista amarela, é uma empresa parecida. Guia Fácil? Guia Fácil. A Guia Fácil, ela começou com um jornal, né? Com listas. Hoje é uma das maior agências de marketing digital. Eles trabalham muito pesado com o Google Ads. Eles trabalham super pesado. Eles têm um tamanho assim no tráfego pago absurdo. Então, só que eles acompanharam. Eles viram que estava dando problema o modelo de negócio deles e acompanharam. Mas teve panfleto, as listas antigas, quem ficou confiando, não vou ficar aqui que vai dar certo. Não, esse negócio da internet aí é pouco tempo. Vai passar. Vai passar, é modismo, né? Exatamente. É que nem o papo do carro elétrico hoje em dia, né? Isso aí não vai pegar. Só vê isso na rua agora. Cara, a mesma coisa quando deu a época ali do jornal impresso. Aí veio a televisão. Não, isso aí é passageiro, não é todo mundo que vai ter acesso. O jornal impresso hoje, quem que consome jornal impresso? E hoje virou digital, propaganda? Né? Hoje virou digital? Hoje virou digital. Quem que coloca algum tipo de propaganda de algum comércio específico? Cara, é até difícil. Pô, eu botei contrato barbeiro no jornal. Eu tava querendo contratar gente acima dos 60, cara. Tá. Barbeiro sênior. Quantos anos de experiência? Eu tenho só de barbearia? 45. Funcionaria. Não, com toda certeza. Mas eu já vi meu pai procurar emprego. A gente procura emprego no jornal. Não, é verdade, isso sim. Tráfego pago. É um tráfego pago. Tecnicamente seria, né? Sim. Tu tá pagando pra estar ali tudo. É diferente de uma mídia paga, uma mídia digital. É totalmente diferente. E hoje tu tá como gerente e cuida de uma equipe. Hoje eu trabalho com gestão de marketing. A gente botou como cargo lá gestão de performance. Gestão de performance. Como se usa hoje o termo gestão, não é verdade? Se usa, porque tu acaba gerindo pessoas ou ferramentas, então pode-se dizer, né? Eu comecei a trabalhar porque a gente pensava, não, marketing vai resolver, bota a gente aí que vai dar certo.
bota gente, traz mais gente, bota mais dinheiro, bota mais dinheiro, bota mais dinheiro. Só que tu começa a perceber que tu vai botando mais dinheiro, tu tá botando mais problema para dentro. Porque tá cada vez chegando mais gente, tá cada vez sobrecarregando tua equipe comercial e tu não entende o que tá acontecendo, tu tá botando dinheiro, se não vendeu é só trazer mais, né? Então hoje a gente trabalha em parceria e a gente consegue gerir junto e dar apoio para a equipe comercial. Hoje eu trabalho mais no apoio na equipe comercial, trazendo coisa de fora, trazendo ideia, trazendo métodos pro pessoal conseguir tocar a venda, né? Então, que legal, cara. E o tráfego pago é uma das coisas que eu faço dentro. Então, é uma coisa que precisa ser feita, bem feita, com atenção, ainda mais pelo mercado que eu tô, né? Só que ele não resolve o problema. Ele é mais fácil ele te causar problema do que ele resolver um problema. E hoje o empresário, ele pensa, não, mas o fulaninho da esquina, ele botou e deu certo. Ele contratou lá e deu certo. Mas o fulaninho da esquina, ele tem 10 anos de empresa, ele já tem uma base de clientes absurda. Se tu botar um cliente na mão dele, ele não perde, ele vende porque ele conhece o produto. Eu já trabalhei com muito cliente pequeno em época de agência, que ele tinha planilhado todos os clientes o que acontecia. E já aconteceu de clientes maiores não ter esse controle. Então, aquilo foi escalando, daquele jeito funcionava, sempre foi feito daquele jeito. Teve muita empresa, quando a gente trabalhou na agência, que eles cresceram na pandemia. Eu entrei depois da pandemia. Na pandemia, tudo que botasse na internet vendia. Era o único meio, né? Tu não porque, podia sair de casa, né? Até porque a galera tava de forma absurda consumindo muito a internet. Ela acelerou o e-commerce muito. Né? A pandemia acelerou. A gente pegou vários casos em época de agência. E depois que passou, depois que normalizou o mercado, mas por que funcionava? Porque o interesse do pessoal antes era totalmente diferente. Era outro mundo. A gente estava totalmente diferente. E como passou os anos, foi normalizando. Mas agora não. Mas na pandemia era melhor. Sim. O nível de temperatura do teu cliente era totalmente diferente. A percepção de valor de um imóvel na pandemia era diferente. Então, tu tem que prestar atenção no interno do teu negócio, só que tu não pode deixar de acompanhar o mercado. Então, tu tem que ver não só o que os concorrentes estão fazendo, mas tá surgindo um canal novo. Tá, esse canal é para mim. Não, mas TikTok é muita gente nova. Mas não é meu público. Será? Vale o teste, então tu tem que estar atento à tendência fora do mercado se tu quer gerar tendência, né? É que nem sempre o óbvio é o ideal, né? Exato. Que vamos supor, hoje tu vai vender um imóvel, talvez um cara que tem 18 anos, ele não vai comprar. Mas se ele for um influencer? Entendeu? Esse é o ponto que eu ia chegar. É pensar e vai que ele tá namorando, ele tá namorando e projetando casar e comprar. Exato. Então, hoje em dia o cara com 18 anos ele consegue. Ou vamos dependendo além, o cara é influenciador, como o Matheus trouxe o exemplo, e ganha uma grana alta. E ele sabe que talvez o sucesso dele é temporário, porque é hype, né? Sim. Hora tá em alta, hora não tá. Ele pensa, eu vou comprar alguns imóveis para investir. Pode acontecer. Quanto tempo tu já tá trabalhando com tráfego? Desde 2016. 2016. 2016. Então, quase 10 anos já. Eu subi a primeira campanha, pouca gente conhece, era no antigo Power Editor. Cara, quando começou isso aí, tu tinha que baixar um aplicativo do Facebook, era tudo em inglês, tu não tinha conteúdo, tu não sabia como ia funcionar. Só que era uma época de terra sem lei, tu anunciava pra quem tava no Serasa. Tu tinha segmentação de Serasa, era uma loucura. Era a época que pra quem tava fazendo aquilo ganhou muito. Terra sem lei. Tava muito certo. Muito certo. E eu comecei por causa que eu tinha uma empresa. Quando eu tava no exército ainda e a gente trabalhava com delivery de pizzaria. E daí eu tinha um sócio, tudo mais. E beleza, eu não sei fazer pizza, mas eu manjo de internet. O que eu posso fazer? Comecei a cuidar do administrativo, anúncio, impulsionamento, o que é isso? Só que era em 2016. Tu não tinha o Pedro Sobral, não tinha ninguém falando sobre isso aqui no Brasil. Então comecei naquela época, aí foi tocando na pizzaria, gerava um resultado bem legal com o investimento de R$150 que a gente tinha na época. Então hoje com R$150 tu não faz mais nada, né? Mas começou naquilo de lá.
E depois eu vim para cá, trabalhei um pouco dando aula de inglês, trabalhei em hotel, trabalhei com tudo. Eu vim com a minha esposa para cá, né? Então, ela é enfermeira, a gente veio para cá. Eu estava trabalhando, atendia 4, 5 clientes, só que sem processo, atendia do meu jeito. Eu cheguei a atender ali 13 clientes, só que eu estava ficando louco. Eu trabalhava manhã, tarde, noite, porque eu não tinha processo, não tinha método. E fui tocando aqueles clientes. Daí, antes de estourar a pandemia, eu me inscrevi para a agência que eu trabalhei com o Natan. E daí eu ia entrar, estourou a pandemia e daí não me contrataram. Daí me contrataram depois que liberou e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar realmente, comecei a entender como é que funcionava, comecei a adquirir a experiência que eu precisava, principalmente a experiência comercial, a experiência de falar com a pessoa que eu não tinha. Eu fazia do meu jeito, fazia do jeito que dava, mas eu não tinha um como fazer. E aos poucos eu fui montando ali o como fazer, e com certeza o meu período de agência serviu para me transformar no profissional, porque me deu casca, me deu forma de falar, me trouxe muita gente para perto de mim, né? Eu conheci muito profissional bom ali. Então, esse foi mais ou menos como que eu cheguei aqui, né? Caraca. Pô, pra te ver, né? Foi soldado, passou pelo processo de começar uma empresa, impulsionar a empresa, e hoje tá aí, agora presta consultoria também, né? Também. Então depois a produção tem que deixar o @ dele ali pra galera seguir, né? Que se alguém tiver interesse depois de assistir o podcast, quiser saber como... Eles são amigos, ele já foi comparado. É. Tu ficou no exército quanto tempo? Tira a batatinha dele lá. Eu fiquei 7 anos no exército. 7 anos? 7 anos, de 2012 até 2017. Bem ruim com data. Mas eu entrei em 2012 como recruta, 2013 já passei em curso para cabo, né? Depois tive a experiência de ir para fora do Brasil pelo exército. Cara, eu posso separar o Matheus antes de ir para o Haiti, depois de ir para o Haiti, por causa dessa experiência, né? Porque primeiro tu te abre muito... Cara, tu tá no interior do Rio Grande do Sul, conversando com aquelas mesmas pessoas, e depois tu vai para fora. Como eu arranhava um pouco no inglês, eu tinha muita facilidade e vantagem. Tipo, eu conseguia ter aula de inglês com nativo, conseguia ter aula de inglês com haitianos que falavam muito bem, ensinavam muito bem. A gente teve as folgas lá, a gente foi para a República Dominicana e começou a conhecer gente de fora, Canadá, Rússia, então a gente conversou com muita gente de fora. E quando eu voltei, me deixou aquela pulga atrás da orelha. O que eu vou fazer, cara? E tu começa a querer mais conhecimento, buscar mais, falar com mais gente. Então eu sempre aprendi por conta. Eu sempre estudei por conta, para dar aula de inglês, para fazer tudo, eu sempre fui muito por conta. Autodidata. Sempre foi tipo, faz aula, compra curso, bem como tu falou ali da barbearia, a questão de valorizar o conhecimento. E como tá muito fácil, e que nem tu falou, tu dá os cursos pros teus barbeiros. Tá fácil, ele não pagou 5 mil, foi tu que pagou os 5 mil. Então não doeu no bolso dele. É verdade. Então, essa questão de curso, de conhecimento, o pessoal não valoriza pela facilidade. Quando eu comecei a estudar, tu quer aprender tal coisa? Cara, tu vai ter que ler um artigo, é técnico. Tu vai ter que entender aquilo lá. Não tem um carinha explicando num slide pra ti, tu vai ter que ler até tu entender aquilo lá, senão não vai pra frente. Então, muito do que eu aprendi foi aplicando. Então, fiz a faculdade de marketing para pegar os conceitos, mas eu fiz até... Eu me formei no passado um tecnólogo. Mas eu já trabalhava há 5, 6 anos no mercado. Então, eu já sabia que é o mercado que eu vou ficar. Então foi na raça mesmo. Tu foi pro Haiti, deu aquele gostinho de aprender coisa nova. Tu começa a conversar com gente muito diferente. Tu começa a ver pessoas com um estilo de vida totalmente diferente. Eu ainda tenho alguns contatos assim. E tu vê, a maioria é empresário. O cara para estar lá, ele tem que ser pelo menos empresário, um emprego muito bom. E tu vê o perfil desse pessoal, cara, dá para fazer. Eu cheguei aqui, dá para fazer. É a questão que a gente fala até do perfil do vendedor de ambição, né? O vendedor que ele é autônomo, ele tem que ter um nível de ambição acima da média. Acima da média. Exato. Não é que é o que a gente lida muito hoje em dia, né? Que é sempre o mais do mesmo. A gente brinca muito aqui e fala assim, cara, se tu fizer só 10% acima,
tu já tá muito na frente. Tu já tá muito na frente. Mas assim, ó, e parece bobagem, mas não. Cara, se tu tirar, sei lá, 1 hora do teu dia pra estudar um negócio que seja diferente pra aplicar na tua rotina, tu já tá a milhas e milhas à frente de, uns 70, 80% do mercado. E isso é maluco. Porque assim, hoje pegando a tua experiência ali de tráfego, que nem tu falou, beleza, o cara injeta uma grana, começa a gerar lead, traz um monte de pessoas e tal, mas se ela não estiver preparada para receber essa galera que veio através do tráfego, cara, é só um dinheiro injetado que não gera retorno. E o empresário, ele vai ficar insatisfeito, ele vai cobrar a agência ou vai cobrar o profissional não tem repertório para discutir, porque ele não entrou dentro do comercial, ele não sabe o que fazer, ele vai começar a mudar a campanha que nem maluco, ele vai clicar em tudo que é botão, porque, meu Deus, eu preciso de um milagre, eu não sei o que eu estou fazendo, e o empresário muitas vezes se sente enganado, porque ele pensa, botei esse dinheiro aqui, mas o fulaninho botou menos que eu e deu certo, por que para mim não deu certo? Aí tu vai ver quem que estava atendendo o comercial deles. Era a secretária que ela não treinou para venda, ela está atendendo o telefone e recepcionando o pessoal, ele não tem um vendedor. Isso acontece muito no ramo de saúde, né? Tu tá querendo que uma pessoa que ela não é vendedora venda um tratamento de R$4.000. Não vai dar. Essa conversão é difícil, né? Ela não vai vender, ela não está preparada para vender um ticket, ela não tem contra-argumento, ela não tem quebra de objeção, ela não estudou para isso. E muitas das vezes vender é quebrar a objeção, né? Exatamente. Principalmente a do vendedor. Que a primeira objeção a ser quebrada é a do cara que vai ofertar o serviço. Ou produto. Eu tenho um amigo meu, um fisioterapeuta de Florianópolis, o Nathan conhece, né? Então é um amigo que eu não cobro dele, eu faço o marketing para ele ali. E por que para ele funciona? Com R$20 por dia. Porque o anúncio dele é um depoimento de uma senhorinha que ele tratou e ajudou muito. Quem atende o WhatsApp é ele. Então, se alguém sabe de fisioterapia, é ele. Se alguém vai quebrar a objeção do cliente na hora, é ele. Pronto. Funciona com R$20 por dia. E tem clínicas que vai investir muito mais que eu e não vai dar certo. Porque quem está atendendo é quem está disponível. É a pessoa que está na hora ali. É qualquer um. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que a gente de vez em quando fala aqui na barbearia, relacionada aos robôs de WhatsApp ou de direct. Né? Cara, como a galera tem preconceito com isso, né, cara? Tem. E eu falo por mim, é muito chato quando tu quer conversar com alguém, algum assoto pra resolver, e tu só tem resposta pronta. Não sai do robô. Tu sai do robô. Tu roda e no final, vou te encaminhar pra um atendedor aí. Cara, meu Deus, aí fica mais 2 horas esperando alguém te responder. E um adendo bem rapidinho, quando a gente fala isso com algumas pessoas aqui dentro, a gente pega o quê? 95% das pessoas que falam com a gente odeiam um robozinho. Odeio o robozinho? Odeiam. Meu, eu só queria falar com alguém. Eu só queria que alguém me mandasse um áudio. Às vezes começa a brigar com o robô. Não entendi a sua pergunta. Robô dos infernos, me passa pra um atendente. Que droga. Não entendi a sua pergunta. Ficou louco. Poderia ser mais objetivo? Isso acontece muito com banco, né? Banco? Banco digital. Agora recente aí, fechou mais um aqui, cara. Agência aqui, ó. 2, né? Se for pra contar 3, né? Nos últimos 2 anos fechou 3. 3 agências. Agência, a galera tá tudo indo pro digital. Só que daí tem o bendito do robô. Que às vezes é bom, facilita. Mas às vezes é chato. Às vezes facilita, às vezes complica. A parte de a IA em si, claro, ela tá em níveis absurdos. Eu uso bastante para outras coisas, não para atendimento. E eu não uso para escrever um texto. Eu uso para automatizar algum processo ou para uma análise mais completa. Porque hoje o profissional de marketing, ele precisa ter o conhecimento ali para escrever um texto. Não quer dizer que tu não vai usar a IA para criar variações daquilo, para agilizar o teu processo de sempre criar, trabalhar o criativo, né? Exatamente, de trabalhar novas versões do que tu fez, mas tu tem que, ela é uma ferramenta de input, né? Cara, a IA para atendimento depende muito. Tu trabalha com uma média de quantos novos clientes tu atende por dia? Entra 5, cara. Vamos lá. Tenha paciência para atender 5 pessoas, né? Tu atende 200 clientes por dia. Beleza, bota um filtro ali, bota uma IA para responder, aí vai funcionar. Mas tu botar uma IA para tu atender um cliente que vai gastar R$20.000 contigo,
Não. Fala sério, né? Não. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de esforço. Não, vamos pro personalizado, né? Exato. Porque assim, ó, quando, por exemplo, vamos pegar o ramo bancário. Quando tu começa a engrenar, tu é um empresário que tá dando certo, ou um gerente da agência te liga e fala: olá, doutor William, tudo bem? Eu tava dando uma olhada nas suas movimentações e vi aqui que o senhor tem um valor significativo, gostaria de fazer uma aplicação, tem um cartão personalizado para você. Meu amigo, teu ego explode, tu vai lá em cima. Tu vira o cara. Tu tá vira devendo o cara. até as cuecas, mas tu vira o cara. Exato. Mas por quê? Porque ele soube trabalhar dentro daquilo que o ser humano hoje mais quer, que é ser reconhecido, ter atenção. Ter atenção, exatamente. Isso a gente vê aqui no nosso dia a dia, a gente vive falando sobre isso nos episódios anteriores, falamos sobre isso aqui. A gente se tornou uma barbearia muito conhecida pela resenha. Virou referência nossa aqui. O pessoal que vem por indicação, vem por causa disso. Cara, eu vim aqui porque, pô, meu fulano, meu amigo, meu primo, meu irmão, sei lá quem, falou que aqui é massa, o ambiente é descontraído, é legal, é diferente. Tipo, as pessoas se surpreendem por ser um ambiente que a gente troca uma ideia, bate um papo, pra ver como a coisa se robotizou até mesmo dentro de um ambiente como esse aqui. Que, na verdade, antigamente, muito antigamente, era um ambiente onde as pessoas se encontravam para falar sobre negócios. Meio isso, muito antigamente, né? Não, verdade. Lá em 1600 e Guaraná de Rolha, era um ambiente de troca de ideia. Aí a galera levou isso, esqueceu esse lado e começou a robotizar muita coisa. Meu tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. Esqueceu do cara do lado, o cara da espera, o pai que veio junto com o filho. Não, que se dane, eu vou focar no meu aqui, fazer aqui, deu, acabou. Só então, tem de agenda e vai embora. Cara. Isso, bem isso aí mesmo. Então, pra ver como a galera sente falta disso, desse calor humano, né? Dessa parada. Imagina se num ambiente aqui já é assim, imagina no telefone. Principalmente quando tem mais idade, né? Galera de idade aí odeia, né? Falar com robô, né? E ô Matheus, hoje tu falou ali, tu tá como gestor de performance. Beleza. O que é o mais complicado hoje? Eu acho que atrair cliente não é. Porque cliente vem. É o tu resolver a parte do depois de gerar o lead, de trazer essa galera? Conseguir acompanhar ele. É tu manter ele ativo, porque assim como ele acessou a tua empresa, ele acessou todos os concorrentes. Tu não pode sonhar que esse teu cliente é exclusivo. Ele está só contigo. Então é o quando que tu vai atender, como que tu vai atender, é quando tu vai lembrar dele, trazendo pro caso de vocês, quando que tu manda uma mensagem pro teu cliente. Vocês já me falaram, né, que vocês têm alguém só para isso, só para fazer esse relacionamento. E talvez, se vocês parar para analisar, é isso que está ajudando a crescer. É isso que está trazendo ser. Porque vocês devem ter uma retenção de cliente absurda aqui. Tem. Então, é muito por causa de uma pessoa que às vezes tu nem pensa no impacto positivo que ela traz para a tua empresa. Então, esse acompanhamento do cliente eu acho que é o mais difícil. Porque é tudo muito acelerado, as pessoas têm pouco tempo. O próprio cliente ele tem pouco tempo para te atender. E às vezes tu tá com aquela mentalidade, ele não me respondeu. Não vou mandar mais mensagem para ele, porque ele não quer falar comigo. E às vezes o cara tá fazendo uma cirurgia. Então... Tá com um filho doente, sei lá. Tá com o filho doente, então tem vários fatores que é o que a gente estava falando antes ali da demonização do vendedor. Vendedor é o cara que não deu certo, é o cara que... É o que sobrou, ele vai vender. Isso na minha cidade, quando eu nasci, era muito forte. Vendedor era o cara que não funcionou. Ele não deu certo em nada, ele virou vendedor. Só que ele é um cara que ele tem um salário infinito. Sim, o limite quem bota é ele. Ele que é o teto dele, né? Ele que é o teto dele. É o quanto... Mas com certeza não é uma dificuldade, mas pelo momento que a gente tem hoje, é manter esse cliente ativo contigo. Acho que porque tem muita informação na internet, ele tem hoje uma retenção de atenção baixíssima. Então, se tu realmente não tem nada para entregar diferente, que nem vocês entregam aqui, é mais um vendedor, é mais um cara atendendo. Aconteceu também, quando eu fui numa compra de móveis, né, que eu estava fazendo, eu entrei em contato com a empresa, fui atendido pelo robô, empresa grande, fui atendido pelo robô. O vendedor vai entrar em contato. O vendedor entrou em contato. Era um cara com a foto de uma criança. A foto do perfil era uma criança e não era um WhatsApp profissional. Isso aqui não é um golpe? Por que isso aqui não é um golpe? Me convence que esse cara não é um golpe. Então, hoje o pessoal, o cliente que entra pela internet, ele está com nível de consciência muito alto.
Ele vai te questionar tudo. Ele vai te perguntar tudo, ele vai desconfiar de tudo. Então, se tu não tá preparado assim para atender, tu vai perder o cara muito rápido. Porque se ele tá te perguntando, ele já sabe. Ele já pescou essa informação em algum site, ele já viu em outro lugar. Então, levando para a área de saúde, que eu acho que é uma das áreas mais complicadas de trabalhar no marketing, assim, porque, cara, a saúde é o bem mais precioso, né? Tu não confia em ninguém. Então, esse tratamento do tráfego pago, de gerar demanda, é um pouco mais difícil, é um pouco mais restrito, mas o gerenciamento da lead para frente é sempre o que mais pega. E se tu, como gestor de tráfego, não consegue elevar o nível de consciência do teu cliente, da empresa que tu está atendendo, ele vai botar a culpa em ti, tu vai mostrar, mas o anúncio tá bom. Mas não tá vendendo. Eu não quero saber, o anúncio não tá bom. Só estaria bom se tá vendendo. E da mesma coisa que deu certo, às vezes, nossa, muito certo, foi o anúncio. O anúncio teve o impacto dele de trazer o cliente. Aí tu tá com um vendedor maluco lá vendendo dia e noite. Então é um trabalho que agora eu vejo que em 2024, pós-pandemia, ele mudou, mas era o comercial numa sala e o marketing na outra e briga o dia inteiro. Então isso aí, quando tu consegue juntar o comercial e o marketing, os dois trabalhando para o mesmo objetivo, que é a venda, tu consegue trazer um resultado melhor. Isso eu vi uma vez um corte, inclusive, de uma palestra, YouTube, sei lá onde foi. E o cara tava falando assim, não adianta tu ter o melhor tráfego do mundo, a melhor agência, o melhor gestor, cara, pode ser a melhor pessoa do mundo, se a tua venda é ruim, se a tua proposta é ruim. Então tu tens um produto que às vezes é ruim, ou é um produto bom, entendeu? Esse é o ponto. Às vezes, cara, é a melhor estratégia do mundo, só que o teu produto é ruim. Tipo, tu tá oferecendo uma parada que não tá suprindo a necessidade. Vamos dar um exemplo aí, cara, sei lá, um produto de má qualidade aí, não sei. Dá um exemplo besta aí, uma pomada pra cabelo aí. Tu fez um tráfego animal em cima da pomada pra cabelo, e tal, de repente o cara começa a te perguntar sobre a pomada. Qualquer outra pomada do mercado tem 10 benefícios a mais do que a tua. Como é que tu vende isso aí? Como tu vai vender, cara? A tua faz cair o cabelo e o cara ficar cego? tu não vai vender. Né? E era um corte de uma palestra e o cara, bem rigoroso assim. Imagina a palestra, pelo corte que eu vi, devia ter umas 10 mil pessoas, cara, num ginásio gigante. Eu não lembro quem era o cara, mas o cara, o teu produto é ruim, o cara dizia. Me senti mal até por quem tava ali. Falei, caramba, porque isso é verdade, né? E fora que o produto ruim no marketing, tu passa muito mais trabalho, porque tu tem que envelopar aquilo, tu tem que deixar aquilo atrativo. Como é que tu deixa aquilo que é ruim atrativo? A equipe de marketing, o pessoal da agência, quando tá trabalhando com um produto ruim, cara, é muito mais esforço para pouco resultado. Voltando para esse caso do fisioterapeuta, o que eu fiz no criativo dele? Ele me mandou o vídeo, eu botei Florianópolis, Santa Catarina. Essa foi a edição de vídeo que eu fiz pra ele. Do depoimento da senhorinha. Depoimento, uma senhorinha falando. Por que deu certo? Porque é uma senhorinha falando, o público dele é pessoas acima de 50 anos. Pronto. E é Facebook. Prova social. O público-alvo tá na plataforma X, prova social, que é o depoimento dela, ele conhece o público dele. Ou seja, fica a dica para quem quer talvez usar tráfego pago para alavancar o seu negócio. Prepare o bastidor antes. Prepara a empresa, prepara o teu produto. Empresa antes, o teu vendedor, o recepcionista, o cara que vai fazer esse contato na linha de frente, para ele não jogar fora. Porque se está sendo gerado lead e estão vindo clientes até você, o tráfego está sendo feito de maneira correta. Agora, o problema está ou na conversão ou no produto. Isso é mesmo. Se não está convertendo, pera aí. Vamos solicitar uma consultoria com o Matheus aqui, né? Pra entender o que tá dando. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? De novo, ó. Segue o arroba do Matheus. O editor vai trabalhar um pouquinho mais. Mas cara, amigo, porque então... assim, isso é interessante falar. Porque hoje dentro do ramo de barbearia, vamos pegar o exemplo do ramo de barbearia. O que a gente mais escuta é, cara, hoje tá difícil, não apareceu ninguém. Quantas e quantas vezes a gente conversando com outros caras de outras barbearias, esse mês tá difícil. Esse mês tá complicado. A gente não sentiu isso. Não querendo ser snob. Não, mas a gente não sentiu isso porque nós temos todo um aparato por trás do negócio. Pessoas fazendo contato com o cliente que não vem há mais de 60 dias.
mandando um lembrete de feliz aniversário, gerando um atendimento personalizado que gera o quê? Relacionamento. E o nosso relacionamento com o cara na cadeira, ele fortalece o vínculo e o vínculo gera lead através do boca a boca. Então isso prova que prova social gera retorno. Ou seja, se tu tá bem treinado, tua equipe tá bem treinada, as pessoas estão fazendo o papel delas de maneira correta, dá resultado. E se tá ruim pro pessoal, pras outras barbearias, o pessoal não parou de cortar cabelo. Simplesmente não parou de cortar cabelo. Exatamente. Tu pode estar sem dinheiro, mas o cabelo tu vai cortar. Sim. A barba, uma vez tu tem que ir. Cara, é um cartão de visita. Se tu chega em algum lugar, por exemplo, uma entrevista de emprego, chega lá, o cabelo tudo alvoroçado lá pra te ver. Tu já vão te olhar diferente, meu amigo. Alguns dirão que é estilo. Tá precisando de emprego mesmo, querido? Não tá conseguindo cortar o cabelo? Um pouco eu vejo que é culpa também de excesso de concorrência também. Não dá pra só, né? Também. E aí, puxando pra esse lado da concorrência, como que hoje é dentro do marketing, assim? Porque um atropelando o outro, proposta ridícula. O cara tem uma agência e precisa cobrar. Vou dar um exemplo ilusório aqui. O cara tem uma agência, ele precisa cobrar de ti R$1.000 para fazer um acompanhamento. Aí aparece o Zezinho lá. Cobra 200. Isso aí, ó. Isso aí. Cara, isso deve ser... sucateia o serviço. Porque como o serviço dele não depende 100% de uma estrutura física, então o custo dele é reduzido, porque às vezes ele faz no quarto dele. É um MEI ali de R$70 por mês e já é. Então o cara consegue dar uma prostituída animal na parada, né? Deixa eu complementar a tua pergunta também. Tem essa concorrência de sucatear o serviço, porque hoje a demanda de pessoas que trabalham com a internet é muito alta. Hoje tu tá atuando no mercado imobiliário, venda de apartamento. Hoje nós moramos em Santa Catarina, que é um polo de imobiliária, construtora. Cara, é pancada. Como que é a concorrência hoje dentro desse ramo? Porque assim, tem que ter um diferencial. Não precisa contar teu diferencial para não dar um negócio pro... Diferencial não podemos falar, Não né? vai dar receita aí, né? Não vamos dar receita. Se quiser receita, pede uma consultoria. Mas assim, ó... Como lidar? Porque hoje a concorrência é forte. Até o ramo imobiliário não é muito diferente do ramo de marketing, né? Uhum. Porque hoje, para tu trabalhar com imobiliário, tu só precisa de um crescer. Hoje, para trabalhar com marketing, com tráfego pago, não precisa de nada. É só tu convencer a pessoa que tu sabe. Então, se tu dá uma enganada no cara ali, a alavancar um negócio. Eu sei fazer, confia em mim. Então, cara, o mercado ele passa por certos filtros, né? Então, a nossa, trazendo para mim a profissão de gestor de tráfego, agora acho que a gente está tendo um pico, está muito fácil ser gestor de tráfego, até já conversei com alguns amigos disso. Qual que é o problema? O cara entra no mercado, ele fez um curso ali de R$900. Ainda pagou bem ainda. Pagou bem. Um curso hoje bom de marketing, hoje, cara, 5, 7 mil reais, assim, tranquilo. Em média. Em média. Só que tem muita gente vendendo muita coisa. E cara, é muito fácil ele te vender um milagre. É muito fácil. E o cara, ele sabe vender isso, porque ele tem todo o conhecimento de pincel, ele tem conhecimento de gatilhos, ele sabe vender. Então ele envelopa um curso que parece animal, e daí tu faz o curso, é o curso de vender o curso. Tu pega padrões de mercado que existem há muitos anos aí. Só que daí esse cara, ele fez um curso de 4 horas, ele vai lá, ele fecha o primeiro cliente dele. Ele não vai, o problema que eu vejo acontecendo hoje, ele não vai cobrar R$200, ele vai cobrar R$2.000. E esse cliente vai ficar 2 meses com ele e vai falar, tráfego pago não funciona. E daí esse cara nunca mais vai experimentar um outro gestor de tráfego. E às vezes ele poderia ter fechado com uma pessoa que tem 4, 5 anos de experiência que ia ajudar ele. Que ia ajudar lá na gestão comercial, que ia fazer tudo isso que a gente está falando. Só que ele fechou com uma outra pessoa sem experiência, que cobra quase a mesma coisa e não funcionou. Então... Criou um trauma, né? Criou um trauma no empresário, porque, cara, pensa lá. O cara, ele pagou R$2.000 de FII, de salário, né, para o gestor de tráfego. Ele investiu mais R$4.000. E esse dinheiro não retornou em nada. E o gestor de tráfego não conseguiu explicar o porquê que não retornou. Ele não sabe porque ele não tem. Às vezes botou a culpa no imóvel. Botou a culpa porque terceirizar a culpa é muito mais fácil.
Hoje em dia, né? É muito mais fácil culpar. Pô, mas se tu for olhar o teu imóvel também, ele tá bem mal localizado. O apartamentozinho é ruim. Eu ainda fiz milagre. Isso aí foi Facebook. Isso aí é culpa do Facebook. O que não é mentira, porque a plataforma tá complicada ultimamente. Mas, então, tem muita mão de obra que se vende e causa o trauma do empresário, porque ele não pesquisou, ele fechou às vezes porque conhecia a pessoa, quis ajudar. Então é um mercado que eu acho que ele deve passar por um filtro nos próximos meses, anos, não sei. Mas tem muito profissional, muita gente vendendo serviço e não entrega. E às vezes já aconteceu de tipo, bater uma proposta assim, tu olha a proposta, não dá para fazer. Tu vê aquele cliente e tu tem que ter a consciência quando tu não tem experiência, tu não vai falar isso, cara, eu não consigo te atender, porque tu tem um problema no teu comercial, o teu produto é ruim, o teu produto não é vendável, não dá para te atender. E daí o cara que é novo, ele, não, vem aqui, paga 2.000 para mim. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito, eu sei fazer. Ele fez 4 horas de curso. Ele vai passar por um problema que ele nunca viu na vida dele. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com alguns profissionais. A gente tem um grupo de profissionais, né, que a gente trabalha aqui na região. E a gente troca muita experiência disso, de pessoas novas que entram no mercado, fazem 4, 5 aulas de YouTube e começam a vender consultora de marketing digital. Só que o cara... Eu posso dizer, eu tive uma empresa. Então eu tive do lado do empresário ali por quase 2 anos, mas então ele tem que para ele cobrar caro, cara, vai trabalhar primeiro, trabalha para alguém, aprende a fazer, pega a experiência, pega o chão de fábrica, né? Para tu poder se dizer consultor. Hoje em dia é muito fácil ganhar um título, né? É. Se denominar. Bota no teu Instagram. Eu sou fera. Né? E outra, com o advento da internet, que tipo, é um boom, né? Hoje em dia tudo que tu quer saber, tu dá um Google. Vamos lá, começa por aí. Qualquer um pode falar que é qualquer coisa. Porque é muito fácil você se fantasiar de um profissional super bem... A gente pega aí, quantos caras não alugam carro, casa e gravam pra gravar vídeo, grava o vídeo. Se você quiser saber como que eu cheguei até aqui, ó. O cara bem vestido, bem apresentado, né? O cara fala bem. Exato. Então tem toda uma produção bem elaborada para vender o peixe dele. Né? Exato. É uma pena que às vezes o peixe dele não sabe nadar, né? Mano? Exatamente, o peixe dele é um gato. Exatamente. E ele vende isso muito bem. Ele não entrega o que ele prometeu. Fiquei viajando. Não, mas é uma piadinha. Humor e piadas, coloca na legenda. Mas porque daí, ó, aí entra no ponto. Por que a galera cai no golpe? Porque o cara elaborou o golpe tão bem feito ao ponto dele ser vendado. Até porque hoje em dia é só tu botar no chat GPT, né? Como criar um golpe perfeito. Ele vai te dar uma receita de um crime, né, velho? Sim. E nessa tua vivência, né, do mercado, tu já chegou a pegar algum cliente assim que não sabia do potencial do imóvel ou achava que tinha um potencial do imóvel, tipo, nossa, isso aqui é impossível. Tu já lidou com produto ruim? Tu já chegou a pegar um produto ruim e o cara não imaginava? Para imobiliária, assim, é um pouco complicado, mas eu já peguei clientes, assim, com produtos que não eram vendáveis, principalmente quando eu comecei. Porque antes da agência eu trabalhei por conta. Por conta era aquele Deus me acuda. Eu fazia social media, eu fazia tudo pro cliente. E cobrava R$350. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali eu peguei chão. E foi na época da pandemia, eu tinha 3 clientes, tinha 13 clientes, a uma média de R$300, R$400 por mês. Eu trabalhava no dia, manhã, tarde, noite para aqueles clientes. E eu pegava qualquer coisa que viesse. Eu pegava loja de biquíni que o produto era muito mais caro, que não tinha frete, não tinha nada para entregar. Eu não sabia avaliar produto. Eu não olhava o cliente. Eu olhava, ele vai mandar o criativo, eu vou botar na campanha, vai dar os cliques. E meu trabalho é esse. Meu trabalho é o tráfego pago. Eu vou pagar isso aqui. Fechou. Eu vou gerar clique e daqui para frente se vira. Com ele. É com ele. Então, no início, cara, eu peguei muito... que eu trabalhei? Loja de sapatos, trabalhei com loja de sapatos também, e-commerce de sapatos. Cara, muitas vezes acontece o cara que ele vende para a indústria, ele tenta vender para
pro cliente final, só que ele não conhece o cliente final, ele não sabe quebrar a objeção, ele não se prepara para isso. Então, joias também, é que são nichos e nichos, joias, saúde, tudo que envolve, às vezes, um ticket muito alto, ou a saúde da pessoa, a educação, tende a ser mais complicado. Porque tem coisas que geram um impacto na vida da pessoa. Impacto na vida, positivo ou negativo. Tipo, o imóvel, realmente, o imóvel eu acho que é difícil porque, talvez é a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Né? E pro cliente, o imóvel dele sempre vai ser o melhor, sempre vai valer mais. Então, tu mexer com o ego do cliente, vendedor, também é complicado, né? Imagina, tá louco? O cara pensa assim, não, meu imóvel é 500 mil. Aí o cara vai e faz uma avaliação de 200. Então, hoje no mercado é 300. O quê? Já teve desse já? Já. Daí que fazer uma avaliação totalmente diferente. Não, mas ele vale mais. E é complicado tu falar pra pessoa. É difícil explicar, né? É difícil, que às vezes envolve até um sentimento, né, cara? Tu mexe com o sentimento da pessoa. Não, exato. Essa é a pega. É que tem uma linha, é bem diferente tu trabalhar com o cara que é um investidor do ramo imobiliário, o cara que constrói edifícios, seja lá o que for, ele como um negócio, ele já sabe, então, mercado, preço, porque ele trabalha, essa é a palavra dele, do que o cara que tem uma casa que quer vender. Ele tá vendendo. Morou a vida toda ali e agora quero criou vender. A família dele. Então, até eu tive um caso bem legal de um cliente que apareceu, até não é um concorrente, não é aqui da região, que era uma pessoa que ela estava tentando vender uma terra lá na Chapada dos Veadeiros. Esse é um cliente não vendável, no caso, né? Era uma terra, acho que uns 13 mil hectares. É uma terra gigante, assim. Enorme. E daí ela veio pro projeto de consultoria para mim. E daí, beleza, vamos fazer a análise. Eu sempre faço uma análise antes para ver. E daí eu passei para ela, cara, não vai vender. Ah, mas como assim não vai vender? Teve que bater a letra mesmo. Tive que bater a letra, porque o que acontecia? Calculando pelo metro quadrado dela, os concorrentes estavam vendendo a 4 milhões uma área daquela. E ela estava vendendo a 12. Não vai vender. É que tem um valor sentimental, ok. 3 vezes tem um valor sentimental, mas a gente falando de matemática aqui não vai vender. Nossa, mas eu também tenho amor ao meu dinheiro, né? Também tenho o meu lado. lado. Pode fazer o que tu quiser com essa terra, mas tu não vai vender. Carinho, né, cara? 8 milhões só de sentimento. É sentimento. Mas daí tinha que... mas se ela ama tanto assim, então o cara paga 4 milhões e deixa ela morar junto. Leva junto. É verdade. Mas daí ok, tem os diferenciais. Daí depois, numa reunião, ela foi me falando, mas a gente tem uma nascente na terra. Opa, peraí, tem uma nascente d'água. Mas tu chegar com uma terra de tantos metros quadrados, tu falar que ela vale 12 milhões e todos os teus concorrentes, porque a análise de mercado tu analisa vários concorrentes na mesma região com o mesmo parâmetro, todos os teus concorrentes estão vendendo 3 vezes menos, cara. Pô, tá louco? Tem que ter um baita diferencial, né? Esse é o cliente que tu tem que chegar, tu como gestor de tráfego, cara, não consigo te atender. Porque se eu te atender, tu vai gastar o teu dinheiro e o meu tempo. Sim. E gera frustração. O cara como gestor de tráfego também, cara, tu acordar todo dia com o cliente te mandando um áudio, não tá vendendo, cara, é foda. Tu perde o sono. E fora que às vezes tu começa a repensar até se tu tá no caminho certo, né? Pô, será que eu sei fazer o que eu digo que eu sei fazer? Desacredita em ti mesmo. Tu começa a desacreditar. Tu chegou a passar por isso? Direto. Não importa a experiência, vai ter momentos que tu repensa, será que eu tô fazendo certo? Será que depois de 7 anos eu não sei fazer? Eu não me adaptei? Porque é uma questão de estudo que vocês... Uma coisa que eu gostei que vocês cobram muito do barbeiro de vocês. Essa questão, cara, eu tenho que estar estudando. Só que daí quando tu vira referência, com quem tu estuda? Exato. Tu vai aprender aonde? Entende? Exatamente. É uma coisa que a gente bate muito na tecla. Por exemplo, você não ser raso. Porque vamos lá, hoje tu vem de um mercado com uma concorrência alta. A barbearia, tecnicamente, pessoas com cabelo crescendo tem sempre. Então, tipo assim, isso gera um comodismo para muitos do ramo. Para quem tem uma visão mais comercial, ele entende o quê? Beleza, tem gente crescendo o cabelo todo mês, mas eu tô ofertando o que de diferente para essa pessoa vir na minha barbearia e fazer com que o cabelo dela, que cresce todo mês, seja cortado por mim.
Então a gente cobra o quê? Cara, se aprofunda, tenha um diferencial. Saiba tratar o cara na cadeira como uma pessoa especial. Ele é diferente pra você. Por quê? Pra gerar vínculo, relacionamento. Aí o cara muitas vezes quer chegar pra nós assim, eu vi essa técnica aqui no TikTok. Não desmerecendo a plataforma. Não é isso. Nem o cara que fez a técnica. Porque entra muito no que tu falou. TikTok, tá? Lá funcionou, né? Aqui mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, ó, não desmerecendo a plataforma. Não é isso. Até porque tu encontra muita coisa boa. Tem muita gente boa na plataforma. Mas assim, cara, desprende um pouco do teu tempo, porque daí tu não foca no que tu tá querendo aprender. Difícil, cara. Lê alguma coisa porque daí mais densa. Se tu for ver, esse cara ele não tá estudando. Não. Ele tava rolando um monte de vídeo feed, e apareceu um conteúdo ali isso relacionado ao nosso segmento. Porque ele é um barbeiro, ele tá aqui dentro ouvindo papo de barbearia, o algoritmo dele tá ouvindo. Vou jogar uns negócios de... Ele não botou fita no microfone do celular. O Zuckerberg... Não tapou câmera, não fez nada. Fez nada. Um dos enviados do Zuckerberg que tava ali ouvindo pela Siri... joga barbeiro. Os mosquitinhos eletrônicos ficam escutando a conversa. Degradê, tem perfil. Hoje o pessoal tem resistência a, por exemplo, ver um vídeo de uma videoaula de 1h30. Não vê, cara. Tu não vê. Você tava falando disso antes, né? Tu não consegue ouvir uma aula sem botar no áudio 2.0 ali. Tu não consegue. Uma das nossas preocupações era o podcast não pode chegar perto de 1 hora. Senão ninguém vai querer ver. E dos últimos... Beijo pra quem ficou até o final. Os últimos passaram de 1 hora, né? Passaram de 1 hora. E uma galera viu. Mas uma galera parou pra assistir e o que a gente escutou aqui... Pô, cara, foi nem vi o tempo tão passar. leve que eu nem vi passar. É porque tu se sente parte, tipo, o podcast ele te acolhe. Né? Isso aí. Às vezes tu tá sozinho ali, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, tu bota de fundo pra tu fazer. Tá passando o dia a dia ali. Eu sou uma pessoa que de manhã, quando eu vou fazer exercício, eu sempre boto o podcast ali e vai ouvindo. Vai ouvindo 1h, 1h40 ali e vai ouvindo. Tu não fica sozinho, e às vezes tu tá consumindo um conteúdo mais complexo. Não, cara, quanta coisa boa a gente consome de podcast, de outras plataformas. Pô, vários insights, né, cara? Várias. E é uma conversa tão simplificada que tu fala assim, pô, eu posso fazer, cara, porque olha lá esses malucos. Tudo um bando de estranho falando na mesma linguagem que eu. Não é um cara super mega power blaster com um negocinho na mão, trocando slide com uma produção mega elaborada. É 2 gordinhos que corta cabelo. Desmerecendo aí, hein, cara. Nossa produção é fera. Não, mas eu digo assim, é 2 gordinhos que corta cabelo, o Natan que trabalha lá na agência de marketing, que tá começando a tocar a vida lá, e daí, pô, e é isso. Cara, é a vida na vida, é dar certo, é a simplicidade começar. Que é começar. Assim como o Matheus começou, o Natan começou, eu comecei e tu começou. É isso que a gente quer gerar na vida das pessoas e mudar essa mentalidade, porque a gente bate muito nessa tecla. A gente percebe muito que as pessoas não têm essa mudança de mentalidade e o potencial que elas matam dentro delas. Então a gente procura trazer pessoas aqui. Quando houve indicação do Natan para te trazer, a gente falou, que assunto da hora. Massa pra caramba. Que assunto bacana, porque é algo que tá em alta. Só que conversando contigo nos bastidores, dá pra ver que assim, é um cara que pensa em gerar mudança de vida. É isso aí. Não é simplesmente um cara que quer encher o bolso de dinheiro com... eu sei fazer tráfego pago, agora eu vou ganhar igual um louco. Vou encher... acabou. Cobrar, encher a agenda. Que tem isso muita aí. Coisa por trás. Tem muita coisa que depende. Às vezes vai entrar um cliente que, cara, ele só tem aquele dinheiro. E às vezes tu pegar ele é a pior coisa que existe. Porque ele vai gerar ele acha que vai salvar a tua empresa. Ele acha que gerando tráfego pago vai salvar a empresa dele. E às vezes, cara, esse produto não vende, ninguém te falou. Mas aqui no bairro dá certo. Continua vindo no bairro, melhora a tua fachada. Mas agora, vou começar a botar no Instagram porque eu vi lá no centro fazerem. Aí tu vai ver no centro, cara, tem uma estrutura gigante, ele tem 10 mil de verba mensal todo mês, tá garantido, o canal de mídia paga dele é um dos canais que traz. A gente conversou um pouquinho, hoje o canal de vocês é indicação e fachada. Indicação e fachada. Indicação e fachada é o mais forte. É isso mesmo. Então o tráfego, ele vai gerar uma nova demanda para vocês, mas ele não vai salvar uma vida. Eu também peguei um cliente alguns anos atrás. Esse cliente, eu não consegui botar na cabeça dele a questão que o tráfego pago nunca ia bater o tráfego orgânico dele.
Nunca. Ela teria que investir 300, 400 mil reais para chegar perto. Porque, só que é um caso extremamente específico. Foi uma cliente que ela criou o e-commerce dela em 2012. Ela tinha... Foi uma pioneira. Ela realmente, ela desbravou, ela abriu o mato. E daí ela abriu o mato e daí na análise que eu fiz anterior eu vi, cara, por que ela vende muito? Porque ela é top 2 em sapatos femininos. Tu digita sapatos femininos, aparecia ela. Só que daí, eu não consigo escalar. Ok, não adianta tu esperar crescer 1 milhão de faturamento investindo R$1.000 em marketing. Matematicamente não vai gerar impacto, é impossível. Tu quer aumentar tantos % de faturamento. Beleza, vamos ter que investir pelo menos 70, 80 mil reais, porque tu já gera... cara, eu acho que ela gerava umas 400 mil visitas mensais no site dela organicamente. 400 mil? Era um valor assim, era um volume absurdo, era um cliente assim e absurdo. O que levou ela a te procurar tendo esse volume de visita orgânico? Porque os concorrentes estavam chegando. Tá. E estavam chegando com o tráfego pago. Porque daí tu abre a biblioteca de um e-commerce de sapato, a biblioteca de anúncio de e-commerce de um sapato, tá lá 300, 400 anúncios ativos. Entendi. Então, tipo, pelo fato dela ser pioneira, ela viu a galera que ficou pra trás usando a ferramenta pra alavancar, escalar. Ela falou, eu tenho que fazer isso pra continuar na frente. Só que pro tráfego pago fazer diferença pra ela, teria que ser um volume absurdo. Eu tentei com dados mostrar, nosso custo de aquisição é saudável, o teu custo de compra é bom, só que não adianta eu gerar 20 vendas no mês se tu gera 3 mil vendas orgânicas. Aquelas vai ser 3.020. Então não vai funcionar. O tráfego não funciona. 1.000 visitas de forma orgânica. Era um volume absurdo. Caraca. Isso é muita coisa, cara. Caramba. E como alavancou o e-commerce, né? Principalmente por conta da pandemia, né? Sim, a pandemia acelerou anos de Pra quem é dono de e-commerce, eu acho que o tráfego pago é o canal, né? Ou não? Hoje, cara, ele tá um pouquinho complicado por causa dos marketplaces. Porque isso a gente passa no ramo imobiliário também, porque o ramo imobiliário tem os marketplaces, né? Então tu nunca vai botar a mesma grana em tráfego do que um Chaves na mão. Tu nunca vai botar a mesma grana em tráfego pago do que um Mercado Livre, do que uma Shopee. Então, cara, o cara que tem um e-commerce hoje, ele vai ter que focar na mesma coisa do cara que tem a barbearia. Como é que tá o teu CRM? Tá atualizado? Tu tá retendo o teu cliente? Tu tá trazendo novidade para ele? Tu tá mandando no WhatsApp pro teu cliente? Então, essa parte é muito mais desafiador, né? Porque se tu bota no marketplace da vida aí, vamos dar um exemplo aí, Mercado Livre, a parada se vende, né? Se vende. Porque ele tem uma mídia paga absurda. Tu tem a opção de pagar para aparecer por primeiro, tem todo. Eu trabalhei tem um tráfego pago dentro do marketplace. Exato, eu trabalhei com mídia paga marketplace bem pouco. Bem esquisita a ferramenta de trabalhar. Trabalhei um pouquinho com... Bem esquisita. Cara, é estranho. É tudo fechado, tu não consegue fazer muita coisa, então é meio complicadinho. Limitado assim, né? É bem limitado. Eles te limitam muito o que tu pode fazer dentro do marketplace. Só que é o futuro. E o e-commerce hoje ele tá mais complexo, ele tá mais... Cara, abre muito e-commerce todo dia. Abre muito e-commerce. Nossa região, por causa do têxtil, abre muito e-commerce. São Paulo abre muito e-commerce. Então, cara, a tendência é ficar cada vez mais caro. A mídia paga vai ficar mais cara, porque a mídia ela vai ficar mais cara de acordo com quantos anunciantes tem, né? Aí tu entra em questão mais técnicas de custo por minha impressão, custo por clique. Aí tu entra nesses pormenores que a tendência é ficar mais caro. Porque assim como tem mais gente acessando a internet, tem mais gente anunciando nela. Tu pega período de Black Friday. É um teste para vocês fazerem. Abre o teu stories na Black Friday. Vai ser um stories de cachorrinho e 17 anúncios. É um bombardeio, cara. É um bombardeio. Semana do cliente, Dia das Mães, é assim. Cara, um dia eu comentei datas específicas, assim, no auge, com vocês, acho que foi na semana passada, que o Mercado Livre me mandou como se fosse tipo um relatório de compras, horários específicos. Mandaram pra minha mulher também. Cara, mandaram pra mim assim, oi Diego, nós vemos que faz tanto tempo que você não compra produto X e não sei o que lá. E
Cara, olha que interessante. É exatamente nessa hora que você tem o hábito de comprar. E olha as promoções que tem exclusivas pra você. E puxou um link tipo de várias promoções por conta do meu histórico. E se esses caras estão se preocupando com o CRM deles, olha a por loucura. que tu não tá? Exatamente. Tu tem 30 clientes, tu não manda um WhatsApp. E o Mercado Livre é o quê? Nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Ou seja, a preocupação dele em ter um atendimento personalizado a nível Brasil mostra que você que tem um negócio de pequeno porte, que é a nível regional, de bairro, você também deve ter. Por isso que os caras têm o tamanho que tem. A questão é que se os caras que já estão onde estão, que teoricamente não precisariam de tanto esforço, estão se esforçando, né? Imagina porque a gente, o cara que é pequeno não quer se esforçar, né? Exato. Tipo a história da Coca-Cola. E tem que dar certo. Ah, não deu certo por causa do tráfego pago. Isso Esse gestor de tráfego é ruim. Vou isso trocar, aí. vou trocar. Isso aí. Qual que é o... A curiosidade agora particular, assim. Tu é... Qual que é o nome da parada que tu faz? Nome técnico? Designer gráfico. Qual que é o vínculo do designer gráfico com o gestor de tráfego? Cara, depende, a dependência total. Porque vocês trabalharam junto. Depende total do designer gráfico. Assim. Os dois se complementam. E hoje o gestor de tráfego ele precisa muito mais do designer gráfico. Muito mais. Porque, querendo ou não, é tudo baseado na oferta. E como tu vai envelopar aquela oferta. Às vezes tu tem um produto muito bom, mas tu tem uma foto escura. Tu tem um vídeo mal feito, tu tem um áudio estourado. Cara, tu pode ter o melhor produto, pode ter o melhor comercial, mas não vai chegar gente. Não chega gente. Então... Aí nesse caso, o problema tá... Aí é culpa, eu digo que é culpa do gestor de tráfego de não ter a consciência da importância de outra pessoa, ou ele vai ter que fazer o criativo, ele vai terceirizar, ele vai ter que falta um filtro ali, né? Falta um filtro, dizer, cara, essa foto não vai, eu não vou anunciar por causa disso. Refaz. Porque hoje tem que ter estratégia até na hora de tu criar uma imagem, né? Tem. Não é só botar uma foto do produto, tá aí, compra aí. Até uma coisa que a gente tava falando ali nos bastidores, de às vezes chegar a gente, eu acho que isso aqui é legal. Tá, tu acha que isso aí é legal, mas olha essa planilha que legal, que não é legal isso que tu tá gostando, não isso funciona. Bem assim mesmo. Mas eu não quero falar o preço no início. Tá, mas olha aqui. Entendi. Mas vai assustar? Ok. Então... E complementando o que o Matheus falou, como é difícil tu ter que lidar, porque assim, as pessoas vêm na maior boa intenção querer dar ideia. E você precisa ser o babaca que vai dizer assim, legal. Não, mas dá pra fazer, né? Não. Dá, mas não funciona. Não vai dar certo. Tá, mas olha aqui, ó, eu vi. Agora só porque eu tava olhando o Red Bull, né? Dizem que a Red Bull começou na época porque eles encheram um monte de lixeira com lata de Red Bull, né? Agora só por isso eu vou começar a jogar meu sapato no lixeiro pra todo mundo ver que eu tenho uma loja de sapato. Panfleto do espalhar cabelo na rua. Panfleto da barbearia. Onde tu for tem no chão assim, ó, jogado. Ai, meu Deus, cara. Um santinho de não pode mais, né? A gente tomando o processo da prefeitura. Mas tinha um santinho na época da eleição, né? Os caras jogavam pra cima na rua. A rua inteira branco. Isso não é zoeira, não. Tinha carro que passava e entrava dentro de bairro. Uma pessoa ia dirigindo e a outra ia jogando pra fora do carro. Meu Deus do céu. Vocês falando até de questão de panfleto, como é importante, uma coisa que eu vejo hoje no ramo que eu tô, né? A questão do offline com online. A gente tem uns testes que a gente faz que nem questão de botar um QR Code numa placa. Mas o QR Code vai pro WhatsApp. Não, o QR Code vai para um site específico, apresentando um produto, mostrando alguma coisa que pode ser de interesse. A gente tem feito alguns testes positivos assim. Só que tu como gestor de tráfego, se tu não conhecer aquele produto de ponta a ponta, tu não faz. Tu não consegue trazer um insight pro teu cliente. Então aí entra a questão de valor que tu cobra. Mas eu vou cobrar 3 mil reais dessa empresa. Ele tem para pagar. Cara, mas vai na empresa uma vez por semana. Vê como é que é o atendimento, senta do lado do vendedor, vê como é que ele está vendendo.
Vê o que ele está fazendo, vê como que ele está atendendo tua lead, vê em quanto tempo tu está atendendo tua lead. Então, seja um gestor realmente de tráfego, não apenas... Cara, sendo bem sincero, só clica em botão, sobe anúncio, dá para fazer com inteligência artificial. Já é possível. Não precisa de um gestor, não precisa de uma pessoa. Tu vai ser substituído. Cara, é questão de tempo. Tanto que a ferramenta de impulsionamento, hoje, o empresário, ele pode fazer. Hoje eu não estou dizendo que não vai funcionar tu chegar, abrir teu Instagram e impulsionar. Só que tu vai ter que impulsionar muito, tu vai ter que pensar muito bem na arte que tu vai fazer, para quem tu vai fazer, quanto de verba tu vai fazer e tua expectativa. Tu tem que ter um alinhamento de expectativa. Eu acho que hoje é um dos erros assim do pessoal que está novo no mercado, é não alinhar a expectativa. Com tanto de investimento, eu espero te gerar tanto de lead. O cara tem que saber que se ele botar 10 pila no botão do impulsionário, ele não vai ficar rico, né? Exato. Vou botar 10 pila, vai trazer 1000 clientes. Exatamente. Não, e hoje assim, deixa eu fazer uma pergunta agora que eu acho que isso... E não pode falar pila, né? Não. Hoje deixa eu fazer uma pergunta assim, que a gente estava conversando isso um pouco nos bastidores, que eu achei muito legal, sobre essa questão da gestão. O Matheus estava falando muito sobre gestão. E eu achei isso muito interessante ao ponto assim, hoje tu tem que sentar do lado do pessoal da equipe e ver realmente se o que está sendo gerado de tráfego, eles estão dando conta, certo? Exato. E hoje uma das coisas que a maioria dos empresários tem é o receio de reciclar quem está sendo treinado e também tem o receio de ter que desligar o cara que não performa. Como que é ser o cara que é o carrasco, que vai botar medo na galera e muitas vezes, tipo assim, ele sentou do meu lado, quanto tempo será que eu fico nessa empresa? Porque tem muita gente... Cara, eu vim de uma empresa que era grande, que é uma multinacional, e quando chegava alguém do treinamento e sentava do lado de uma pessoa, a gente olhava assim... Tá morto. Reta final. Agora eles perceberam que ele não performa. Era batata. O cara que estava recebendo o treinamento para tentar melhorar, ele já desmotivava. Como ter esse jogo de cintura? Vamos lá. Cara, aí é muito uma questão de como tu vai abordar esse cara e, cara, tu tem que se mostrar que tu tá ali para ajudar. E isso é muito de como tu conversou antes com ele. Tu já chegou a tomar um café com ele, não perguntar se ele tá trabalhando. Troca uma ideia. Chega, troca uma ideia, toma um café com a pessoa e vê o que precisa para ele melhorar. E vê se ele quer também. Porque tem que partir da pessoa. Tem que querer também, né? Tem que querer. A gente está trabalhando só lá com PJs. Tu tem que querer. Tu não tá ali pelo teu vale alimentação, tu não tá ali pelo vale refeição, pelo plano de saúde. Pelo plano de saúde. Acho que eu tenho tanto tempo que eu não tenho plano de saúde que eu não me lembro. Então, cara, O meu plano é ter saúde. O plano é ter saúde. O plano é não precisar. O meu plano é Jesus. Ele quem cuida de mim. O plano é olhar assim, cara, não posso ficar doente. Se eu ficar doente, fudeu. Mas é bem sensível porque tu tá lidando com pessoas. E a performance dele sempre vai ser afetada para como ele tá. Porque ele vai transparecer aquilo falando com o cliente. O teu barbeiro, o jeito que ele vai abordar o cara quando o cara senta na cadeira. Tu já vê que ele tá retraído, ele não vai vender nada, ele vai cortar o cabelo e vai embora. Então, tu tem que saber medir até quando vale gastar energia e dinheiro. O quanto tu aposta financeiramente, porque um cara que tá aqui não performa, ele tá roubando o lugar de um cara que poderia estar sendo treinado para performar. Então, e saber que é a empresa, é número. E quando a pessoa traz a informação, cara, tu não tá performando por causa disso, vamos melhorar? Ah, não, mas eu acho que não é isso. Não, cara, eu tô te mostrando planilhado aqui que é isso. Ah, mas eu acho que não. Beleza, desiste. O cara, ele não vai mudar, ele tem aquela lei que ele segue, ele não muda. Tá na hora de tu... beleza, vamos pra frente. É empresa e é isso. Porque ele desmotiva todo mundo que tá em volta, né?
Isso é verdade. Que conversa motivadora. Não, mas cara, é porque... Por que eu quis entrar nesse assunto? Eu falei verdade. Não, e por que eu quis entrar nesse assunto? Porque, cara, hoje em dia, conversando com o Matheus aqui antes sobre o ramo, ele tem um ramo totalmente diferente do nosso. Sim. E a maior dor que ele explanou foi ter que fazer gestão de pessoas. Eu acho que isso é o maior desafio para E a gestão, todos, né, cara? A gestão é ajudar, tá ali com ele, é mostrar que tu tá ali, chega, o que tu acha de fazer isso? Como é que foi isso? Como é que foi o teu cliente? Tipo, tu mostrar que tu tá se importando com o resultado dele, que tu tá junto com ele. Até chegar um momento, claro, que a pessoa que quer. tu vê que não vale a pena. Não, e é delicado, porque, de novo, né? A gente sabe que por trás do funcionário, do colaborador ou do parceiro tem uma pessoa. É, claro. A gente sabe. Sim. Porque para muitas pessoas, tipo assim, o empresário, ele é um vilão. Pô, meu Deus, ele ganha muito mais do que eu sou um escravo, não sei o que lá e tal. E isso é batido na tecla todo santo dia há muitos anos. Só que quando você começa a ter a mentalidade de dono de si mesmo, você vai refletir dentro de qualquer lugar. Estou dizendo propriamente de uma parceria aqui como PJ. Pode ser um CLT, cara. Um CLT ele vai performar diferente, ele vai alcançar lugares maiores. E eu já vi isso acontecer com muita gente. Então, assim, essa mudança de mentalidade é que eu acho interessante de explanar, porque, cara, tem potencial na vida de muitas pessoas, só que elas não sabem. Elas ficam prisioneiras de si mesmas. Ou de um rito, ou de estilo de vida, ou de uma crença que o pai e a mãe passou há muito tempo atrás. Faz um concurso, ou pega um emprego de CLT. Eu era para ser concursado até poucos anos, né? Meu pai, ele é muito antigo, a gente é do interior lá do Rio Grande do Sul, né? Então, cara, tu precisa passar num concurso para não ter que trabalhar muito. Porque a ideia é aquela cultura do cara, concursado tá garantido, é só não matar ninguém que tu tá empregado. E vida que segue, né? Vida que segue, se aposenta, garantido. Eu lembro quando eu saí do CLT, eu pensei, cara, falar pro meu pai, primeira coisa que ele vai perguntar: e o plano de saúde? Os benefícios. E o vale alimentação? E como é que é os benefícios? Ele perguntou como é que é os benefícios. O benefício? Viu? O produtor também. O benefício é que eu tenho a cadeira. Eu tenho a cadeira pra sentar até o PC, eu tive que levar. Então, cara, eu apostei. É uma aposta com base no que tu entrega. Só que se tu sabe que tu entrega, cara, vai pra frente. E tem muita profissão CLT que tu pode crescer. E tem planos de carreira, porque hoje o empresário ali que ele percebe que ele tá com uma mão de obra qualificada, ele tem que segurar o cara. E vamos lá, para segurar uma pessoa boa, ok, tem o tapinha nas costas, mas é grana. É grana, é benefício, é plano de carreira, é projeção de evolução, é porcentagem, porque senão tu cria forma e a pessoa vai sair. E às vezes ela sair, às vezes encerrou o ciclo, às vezes ela quer realmente mudar o mercado, mudar para onde é que ela quer ir e ok, é empresa. Às vezes ela vai mudar vai virar a chavinha e vai às vezes ela mudou, virar o CLT. Durante aquele sair tempo, do CLT. Na empresa, ela mudou. Ela mudou como que ela pensa, o que ela espera, então as pessoas vão mudando. Assim como alguns se acomodam, alguns se despertam. Exatamente. Bom, assim como o contrário acontece também. Quantos casos a gente já teve de pessoas que foram PJ, tentaram empresariar algumas empresas, não deu certo. Volta, cara, quer saber de uma coisa? Vou pra CLT. Foi, e pelo fato de ter uma visão empreendedora, performou super bem. Porque daí, pra ele ter a tranquilidade de um ganho fixo. Sem ser muito risco, né? Gera paz pra ele dar conta e performar mais. Exato. E tá tudo bem. Porque não é que a gente é contra a CLT, não tem nada a ver com isso. Não. Pelo contrário, a gente é contra a mentalidade escassa, que é o ser prisioneiro da incapacidade, vamos dizer assim. De tu não se desafiar, né? De tu não evoluir, né? O fato de tu não querer evoluir é o que
Incomoda, isso, né? Isso aí. O fato de não querer mudar. É tu colocar limite naquilo em ti mesmo, né? Exatamente. Isso eu posso dizer que foi ali na minha experiência dos 7 anos ali do exército, foi no final ali quando eu fui pro Haiti, que realmente, cara, começou a dar aquela coceira. Cara, tá errado. Eu vou ficar isso, vou fazer isso. Fechou? Eu vou sair do exército, eu vou arrumar um emprego aqui numa loja, porque ia ser vendedor, porque eu não ia passar em concurso nenhum, não queria nada com nada. No caso, tu já estava finalizando o período que fica, né? Eu tava finalizando o período e daí já tava, tá beleza, um salário, se eu ganhar ali 3 mil reais, tá massa, consigo viver bem, interior do Rio Grande do Sul, moro com meus pais, sucesso. Então, sair pra fora, conversar com gente de fora, por isso, cara, se puder sair, passar um intercâmbio, faça. Até teve um ex-colega do exército que ele saiu do exército e ele conseguiu ir para Portugal. Ele foi para Portugal de um jeito e antes dele ir para Portugal a gente nunca conversou. Porque ele não gostava de estudar, ele estava lá tranquilo. Cara, quando ele voltou, parece que voltou outra pessoa. Aí nós ficamos amigos. Porque ele queria falar de estudo, ele queria falar de vídeo e não tinha muita gente para trocar ideia. Ele trocava ideia comigo. Então, tu ter uma experiência fora, tu sair um pouco de casa, passar um perrengue, ajuda. E o meio te constrói também, né? Você é rodeado de pessoas medianas, você se torna um mediano. É isso, a gente fala muito da importância do network, né? O network, a gente fala muito disso. Porque quanto mais pessoas você tiver ao teu redor para trocar ideias, cara, tu não fica na zona de conforto, é impossível. Porque, por exemplo, tu se sente mal, tá todo mundo falando, todo mundo faz exercício, todo mundo comendo direito, todo mundo falando de negócio, e daí tá tu lá, tu acorda, vai pra empresa. Cara, tu fica 2 semanas, tu enlouquece, porque ninguém vai falar contigo, porque tu tá afastado, porque tu não vai falar de negócio, não vai falar de alimentação, tu não tem assunto com aquele e-mail. E daí tu mesmo vai se retirando. Né? E o curioso é que para aquele que tem... Cara, talvez eu esteja sendo muito rigoroso. Mas para aquele que tem a mentalidade muito limitante, quando tu vira essa chave e começa a ir atrás e se relacionar com pessoas, buscar conhecimento, estudar, se dedicar naquilo que tu precisa para crescer, na mentalidade de alguns, tu vira um bitolado. Bicho, ficou bitolado. Tá doido. Ficou doente. Enlouqueceu. E não sei o quê. Só quer falar do trabalho. Só quer estudar, só quer trabalhar, só quer fazer não sei o quê. Mas é isso? Claro, tu vai tentar encontrar o equilíbrio. Não significa que tu vai achar o equilíbrio. Não, nem pau pegou já. Não significa que tu vai encontrar o equilíbrio, mas, né? Tu tens o tempo com a família, tens o tempo com os amigos e tal. Mas só que enquanto tu tá trabalhando, tu tá bitolado mesmo. E pode ser meio... Também, nem tu falou babaca. Mas, cara, se tu quer começar, se tu quer performar, não vai ter equilíbrio. Não tem. Não tem, não é equilíbrio. Não tem como. Isso que eu disse, tu pode até procurar, não significa que tu vai achar. Exato. Cara, e entra no que o Matheus falou. Se tu quer performar, cara, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Claro. Posso falar por mim? Pelo menos no início, né? Exato. Eu posso falar por mim. No começo, eu conversei com a minha esposa, ela me apoiou, eu saí de CLT e começar do zero. Primeiro salário, eu virei pro ele e falei, cara, eu acho que não vai dar. Não vai dar boa. É horrível isso aqui. Eu falei, não, acho que eu tô atrapalhando e tal. Ele falou, não, tenta mais um mês. Pô, no segundo mês já deu a diferença. Eu falei, sério mesmo? Acho que vai dar boa, né? Eu falei, eu acho que eu tô vendo esperança aí, hein? Porque o começo ali é desafiador, né? E, cara, e foi gradativo. Cada mês foi escalando. Eu falei, poxa, eu sou dono de mim mesmo, ó, que loucura. Eu mesmo posso fazer meu salário, olha que doido. Então se eu trabalhar mais eu ganho mais? Meu Deus. Loucura. E outra, eu cheguei num ponto que agora eu tô pensando assim, quer dizer então que se eu conseguir trabalhar menos, mas eu aumentar meu ticket médio, eu tô de boa? Porra! É isso aí. Cara. E é isso, é tu saber aproveitar os momentos certos, a hora certa. Bem. Aprendeu bem. Aprendi bem, mas isso vem de onde? Vem de uma pessoa que instruiu, que precisa conectar com alguém pra te puxar. Que foi o cara que veio e me pegou pela mão e falou, faz isso que tu vai ver. Por quê? Porque ele já tem esse sucesso. Eu consigo ver isso nele, no que ele construiu.
Então, só... E tu vai passar muito menos perrengue que ele passou pra chegar. É isso aí. Que é o que eu tento... Já te passei o acesso, o corta-caminho, né, cara? Eu não preciso me arrebentar igual ele... Isso. Por quê? Porque eu fiz e deu errado. Exato. E eu não preciso passar por isso. Ele me deu esse apoio, ele me deu esse suporte. E hoje dá pra provar por A mais B que, poxa, é só escutar que tá dando certo. Isso é legal também, né? Como eu tenho um network muito forte com pessoas da profissão e que se dizem, é meu concorrente. Não, cara. Ele vai virar um teu parceiro de negócio algum dia. E, cara, é direto. Alguém chega no WhatsApp. O que tu acha disso? Cara, não funciona por causa disso. Mas tu tá ajudando o concorrente. Cara, uma hora eu vou precisar, eu tô trocando uma ideia e às vezes ele vai falar um negócio que eu preciso. Chega muita gente que também tá na área. Matheus, talvez tu saiba fazer isso, tal coisa. Me ajuda? Não. Abre teu Connect no Ndesk, vamos lá. Cara, não cobra, tipo, faz uma mão, porque essa pessoa já aconteceu, ela te indica, o cara pra mexer nisso aqui é o Matheus, manda um WhatsApp pra ele. E quando chega um cliente assim, cara, ele não quer saber quanto tu vai cobrar, ele quer que tu resolva o problema. Tem uma amiga minha que, cara, quando ela manda mensagem pra mim no WhatsApp, eu sei que é BO, é alguma coisa que ela não tá resolvendo de YouTube, alguma coisa que ela não tá resolvendo de Google. Cara, eu sempre ajudo, cobro um valor hora ali e é isso. Só que ela sabe que se deu algum BO, ela vai mandar um WhatsApp. Se eu não resolver, eu sei quem resolve. E daí aos poucos tu vai conectando com outra pessoa. Eu preciso de um cara que faz site. Não, tem o cara aqui. Manda uma mensagem pra esse cara que é o meu cara de confiança. Então tu vai se conectando. Hoje eu tenho uma rede assim de... Cara, acho que umas 12 pessoas que eu converso todos os dias ali. Cara, troca uma ideia. Como é que tá? E as campanhas tão boas aí? Dá uma baixada, e às vezes é outro nicho, troca uma ideia. Então, cara, isso eu acho que é o mais importante da nossa profissão. Ou seja, daí volta naquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Princípio de honra. Né? Obediência gera bênção, que é o que a gente sempre fala. Cara, e assim, nunca passar a perna em alguém ou tentar... Não precisa tirar vantagem em tudo. Tirar vantagem ou menosprezar. Cara, ganhar sempre, né? É o famoso perder pra ganhar. Tu tá plantando, né, cara? É plantio, da semeadura, cara, não falha, plantio, né? A lei da semeadura é real. Lei da semeadura não falha. Pode até demorar. Pode até demorar. Às vezes a gente fica injuriado. Eu não acredito que aquele sem vergonha tá dando certo lá, fazendo um monte de cagada com um monte de gente. Um monte de coisa que eu ensinei. E eu tô aqui fazendo tudo certinho, só tomando no meu. Mas, cara, cedo ou tarde, o negócio vem. Tem uma pergunta que a gente precisa fazer, Matheus, né? Faça. Que é a famosa pergunta que a gente quer... Nossa chave. Que é a chave desse negócio. Qual que é o impacto que tu deseja gerar na vida das pessoas hoje na posição que tu tem? Cara, hoje o Natan me perguntou isso de tarde. Eles vão fazer uma pergunta. Cara, impacto na vida das pessoas. Fofoqueiro. Produção, fofoqueiro. Cara, é complicado, né? Porque quando eu vim aqui pra cá, eu não conheci ninguém. A gente se conheceu agora. Quando eu vim pra Blumenau. Pra Blumenau. Eu dei um tiro sem conhecer ninguém. Mas eu concordo também. Mas aqui, e faz sentido o que eu falei, né? Porque quando ele veio pra cá também não conhecia ninguém. Também. Que nem eu vim pra Blumenau. Não conhecia exatamente ninguém. Aí tu entra naquela questão, cara, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar um aluguel, eu preciso ganhar o mínimo. E daí, beleza, saí da fase de subsistência. Hoje legal, tô numa empresa que eu gosto, tudo mil maravilhas. Só que esse impacto de tu tá todo dia puxando alguém, ajudando alguém, trazendo gente pra perto, alguém vir, obrigado. Sabe aquilo que tu falou pra mim fazer? Deu certo pra caralho. Valeu. Essa questão de, cara, tá ajudando, tá no meio, tá com gente boa, sabe? Tu tá no meio de um ambiente que tá todo mundo pra cima, tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando pra caralho. Então, tá nesse meio e tá cercado de gente boa, parece que vira o objetivo. Tu não quer perder isso. Tu não quer sair mais disso. Tu vê o valor que as pessoas enxergam no teu trabalho, tu vê o impacto positivo que tu causa na vida deles, na vida dos familiares dele. Eu acho que é o mais satisfatório. E claro, o impacto que eles causam também na minha vida, né?
Olha. Show de bola, hein? No improviso sai. Não, mas cara. Que da hora, né, cara? Saber que não, é unir o que tu faz com um propósito, né? É que eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente fica pensando nessa questão do propósito, né, cara? Que impacto que eu quero gerar e tal. E às vezes tu não para pra pensar que tu tá gerando impacto na pessoa que tá do teu lado aqui. E não só no teu cliente, lá no cara que te contratou, né? Tu tá gerando impacto na vida do cara aqui, na vida do cara da produção, da pessoa que tá, sei lá, tá limpando ali o condomínio que tu tens no teu escritório, sei lá. Então nem sempre o impacto vai ser gerado naquele que é o teu consumidor do teu serviço. Às vezes é o cara que tá aqui no teu lado, né? Então, querendo ou não, tá gerando impacto. Imagina que o fato de tu tá dando emprego, o fato de tu tá sendo gestor de uma equipe, cuidando da vida de pessoas. Uma pessoa que tá procurando um imóvel até um cara que tem um imóvel. Isso mesmo. E outra, transformando um cara que tem potencial no potencial que ele é. E daí ele alavancando o ganho dele, ele gerando benefício para a família, podendo ter plano de saúde, alimentação. Plano de saúde é importante. Né? Tipo, e ele podendo cuidar da família dele. Plano de saúde. E ele cuidando da família dele, ele indo trabalhar bem, tranquilo, feliz, com o objetivo de transformar a vida daquele cara que vai comprar um imóvel para ele realizar o sonho. E, cara, é uma engrenagem. E vai num efeito. É porque por mais que ele não seja mais um CLT, ele virou, né, um PJ ali, e ele presta serviço, né, na empresa que tu trabalha, mas, querendo ou não, se todo mundo fizer um trabalho bem feito, tu como gestor também, cuidando de equipe, cuidando de performance, ele vai ter a mesma, ou talvez até mais segurança do que dentro do CLT. Porque ele percebe que ele está sendo bem cuidado. Está previsível. Isso aí mesmo. Então, às vezes, ele tem mais segurança do que até mesmo dentro do CLT. Porque, vamos ser realistas, não é só porque tu é CLT que tu está 100% seguro. Bate uma crise na empresa, alguma situação ali. Entendeu? O lado mais fraco dos exemplos recentes, né? Que eu comentei contigo da empresa da minha esposa. Uma gerente de 16 ou 17 anos simplesmente não bateu lá umas métricas. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou, agradecemos demais. Mas hoje nós entendemos que não está atendendo a nossa necessidade, o nosso foco de agora. E a questão é se a empresa está errada? Não. Não, chegou o ciclo dela, encerrou. E se a empresa também tem os dados ali, exatamente. Não foi do nada a situação. Exatamente. Não é simplesmente... não se joga 17 anos no lixo. Exato. Não é assim. Tem número, tem métrica, tem acompanhamento, tem planilha. Vamos lá. Poxa, meu amigo. Não, mas eu acho que eu atendi tantas pessoas. Eu tenho aqui na base de dados que tu atendeu tanto. Não, eu atendi bem mais. Cara, às vezes eu dou graças a Deus pelos números, cara. Meu Deus. Ter números é muito bom, cara. Porque contra números, contra fatos, não tem argumento. Exato. Então, se tens alguém chega pra ti te questionando, cara, não tem nada melhor do que olha aqui. Não, tá aqui, querido. Eu acho que não tem nada mais gratificante, né? Nossa, cara, é muito bom, velho. O bom é que a pessoa, na próxima vez, ela vai parar e pensar, será que eu vou tentar argumentar isso aqui com ele? Ele é meio chato, ele vai me mostrar. Ele vai mostrar alguma coisa e vai mandar ele embora. Aquele númerozinho, cara. Fui, desgraçado. E pra gente encerrar, assim, qual que é a dica que tu dá pra quem quer utilizar tráfego pago pra escalar o seu negócio? Cara, planeja muito bem o teu comercial, prepara muito bem o teu comercial e tenha consciência que às vezes o teu vendedor de balcão, ele não vai conseguir vender online, ele não vai fazer uma ligação, ele não vai ser organizado o suficiente para ter um roteiro de ligação. Ok, deixa esse cara no balcão, ele arrebenta de vender, ok, deixa ele lá, monta a tua equipe de pré-atendimento, mas prepara a tua venda primeiro, prepara o teu produto, vê se o teu produto ele é um produto para vender online ou não, o produto regional, que nem no caso de vocês é muito difícil um cara vir lá e topava seca para cortar aqui. Difícil. Ele não vai vir. Até acontece, mas é difícil. Então, cara, porque quem vai ter que passar isso pro gestor de tráfego ele não vai ter que chegar sabendo. Sim. Tu vai ter que fazer uma reunião com essa pessoa.
Ó, meu produto é assim, eu vendo para esse por causa disso, daquilo. Já vi casos de chegar cliente e falar, tá, e vamos falar um pouquinho do teu perfil de cliente. Ah, eu vendo para todo mundo. Não. Ninguém vende para... A Coca-Cola não vende para todo mundo. Então, o que o empresário mostra é que ele não conhece o que ele vende. Ele pegou o produto para vender porque, sei lá, viu um TikTok. Ele descobriu, vou vender isso. Então, prepara muito bem o teu comercial. Paciência na hora de contratar o gestor de tráfego. Vê por indicação, pede para ele pede para um cliente dele entrar em contato contigo, que nem quando eu trabalhava por conta, tinha uma cliente minha que ela fez um mini depoimento meu para mim e daí eu mandava junto na minha apresentação. Então pega alguém com prova social, conversa bastante antes, vê se ele tem experiência de negócio e não só de ferramenta, porque hoje ferramenta em 6 meses tu tá pronto, tu já sabe fazer tudo, não em 1 mês, é impossível, a gente falando de ferramenta, né? Mas prepara muito bem o teu negócio, aprenda sobre tráfego pago básico no YouTube, para tu saber chegar pro cara, tá, o que é um CPM? O que é um CTR? Pro teu gestor de tráfego não tá explicando e tu tá boiando. Então... Tem pelo menos uma noção, né? Tenha uma noção, entende? Então tem muito dos cursos que eu faço, tem empresário que ele tá fazendo o curso para ver se o gestor de tráfego tá fazendo o trabalho certo. Tem bastante caso até, é bem frequente isso em cursos maiores. É o empresário fazendo o curso para saber se ele contratou certo. Se tá no caminho, pelo menos, né? Então, cara, dá até para saber se ele não tá jogando dinheiro dele fora, né? Exatamente, se o cara não tá só enganando ele. Porque vamos lá, o cara deposita 70 pau no mês aí pra fazer um tráfego. E se o cara tá fazendo errado? Ele tá jogando 70 pila fora? Não, pila não pode. 70 mil. Nem bico. Ou seja, se você tá aí utilizando de tráfego pago e não tá vendo resultado, consultoria com o nosso amigo aqui, Matheus Ribeiro. E é isso aí, tome cuidado, né? Questão de tomar cuidado, né, cara? E pega a dica que ele falou. Não tá dando retorno, não tá dando resultado, não tá gerando lead. Cara, procura alguém que pode te prestar uma consultoria que vai te ajudar para que você não gaste dinheiro para nada. Não jogar dinheiro fora, né? Não jogar dinheiro fora. Porque eu não gosto de jogar dinheiro fora. O dia que tu gostar, tu joga fora e eu pego. Simples. Mas é isso. Obrigado, Matheus, cara. Meu, um prazer mesmo te conhecer. Assim, ó, foi uma troca muito boa. Muito massa. Muito massa. Muito massa. Espero que vocês aí de casa tenham gostado, porque eu amei. Se você não gostou, paciência. Se não gostou, deixa o like, se inscreve. Se não gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. O trabalho é o mesmo, tá? Comenta, não gostei. Se você não gostou. Se você gostou, comenta, gostei. É isso aí. Tá? Porque é isso. Esse é o Santa Resenha. É um papo de barbearia. Uma troca de ideias. Se tiver dúvida, deixa a tua dúvida aqui embaixo. Deixa a tua dúvida aqui embaixo. A gente vai caminhar pro Matheus. O Matheus tá ferrado agora. Qualquer dúvida, manda pra ele. Manda no WhatsApp. Qualquer dúvida a gente manda pro produtor, o produtor manda pro Matheus. É isso aí. E já fizemos uma ponte. Agradecer mais uma vez os patrocinadores, né? A Liquidae, muito obrigado mais uma vez por esse episódio. Agradecer também o Rock Burger. E agradecer também o Duarte, que ficou de mandar a camisa pro nosso convidado. Ele vai mandar. Mas ele vai mandar, ele mandou mensagem pra nós. Ele mora. Ele mandou mensagem pra nós ali que não conseguiu hoje. Mas a camiseta do convidado vem. Vem a camisa. É isso aí. Fechou? Obrigado a todo mundo, Matheus. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado de novo pela presença. Show de bola, animal. Né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Show de bola. Um prazer imensurável. É isso aí, Juan. É isso aí, deu? Fechou, é isso aí. Então é isso aí. Bora. Deu, Natan? Galera, tchau.